a bancada superpoderosa do Vocário. 8 bolsonaristas, 2 do Centrão e 1 do PT. Tem master para todo mundo aí, meu irmão. Escreva, curta, comente, compartilhe. Eu me atenho aos fatos concretos da realidade, como esses números aí, só checar. E a opinião, obviamente, é sua, meu irmão, minha irmã. Eu tenho um compromisso para com você, inscrito do canal. Não jogo nada para baixo do tapete. Respeito a sua opinião, ela é sua. Mas eu me atenho aos fatos concretos da realidade. Escreva, curta, comente, compartilhe, acompanhe política em canais sérios como o nosso aqui. O Vocário, o maior ladrão do Brasil, disparado, 100 bilhões de reais. A Polícia Federal estima que o roubo possa chegar a 500 bilhões, aí ele será o maior ladrão do planeta Terra. Vai pro Guinness, meu irmão, minha irmã, vai pro Guinness. Dinheiro, o grosso desse dinheiro, roubado de servidores públicos, INSS, prefeituras, estados. Esse é o dinheiro eu diria roubá-lo, né? Mas é Vocário o nome do cabra safado, ladrão de fundo de previdência, de servidores do estado do Rio de Janeiro, prefeituras, fundos de previdência de pequenas e médias prefeituras do estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Alagoas, Pernambuco e bateu agora na Bahia. Tem master para todo mundo e essa é a super bancada do Vocário. Esse é o produto dessa super bancada. Eu vou só me ater aos políticos, não vou me ater a banqueiros lá da Faria Lima, ou Farinha Lima, como eu prefiro. Não vou me ater, que estão operando. Lá eles operam para todo mundo, os rentistas, eles estão se lixando, operam para o PCC, o Comando Vermelho, especuladores. Não vou me ater a esses operadores aí. Não vou me ater ao banqueiro da Bahia, lá, o ex-banqueiro, ele é dono de um grande... Não vou me ater a isso. Vou me ater tão somente aos políticos, ao Procurador-Geral da República e ao ministro terrivelmente bolsonarista, o André Mendonça. Ministro, vamos botar a capa de ministro de Supremo e prender todo mundo, ministro. Mas eu vou trazer para vocês os fatos concretos da realidade. A opinião, obviamente, é sua. Uma super bancada mesmo. Vamos de trás para frente, né? Vamos do 1, passando pelo 2, chegando no número 8. 1 é do PT, 2 são do Centrão e 8 são bolsonaristas. Ponto. Então, tem master para todo mundo. Por isso que nas redes chamam aí de Bolsomaster. Tem 8, pô, né? Superou a Alemanha, viu? A Alemanha meteu 7 no Brasil. O bolsonarismo já meteu 8 aí no master. Impressionante. Dinheiro, a primeira coisa que você tem que entender, meu irmão, minha irmã, é dinheiro roubado de aposentado. Ponto. Vamos aos números. O senador do PT, Jacques Wagner, líder do governo do PT, busca apreensão com envolvimento indireto com o master, mas da master. Ele, quando era governador, tinha aquele programa na Bahia, um programa que não dá certo em nenhum lugar do mundo, que é supermercado, você já viu, supermercado popular a preço de custo. Não dá certo, uma experiência que não deu certo em nenhum lugar do planeta Terra. Com o passado, começa bem, quando dá no meio do caminho, o governo começa a injetar muito dinheiro para manter os preços subsidiados. É óbvio que não dá certo. Então, esse supermercado foi privatizado, entregaram lá para a iniciativa privada, para um banqueiro, o operador, ex-CEO do Master, aí que está a ligação, o cara era ex-CEO do Master, comprou esse mercado, mas ele comprou querendo vender arroz, feijão, óleo, não, ele vendia, mas ele comprou de olho na boutique dela, lembra? Lá de olho no folha de pagamento dos baianos, dos servidores baianos, podia operar a folha de pagamento. É aí que está o rolo. Então o Jacques Wagner, Polícia Federal foi lá e aí tem um apartamento de 2,5 milhões envolvidos aí
nesse rolo. Pá, tem o dinheiro vivo em casa. Eu não gosto de dinheiro vivo em casa. 400 mil do Sóster, lembra? Malas de dinheiro do Gedel, lembra? Dinheiro vivo em casa, meu irmão, é um indício, eu já falo, é culpado. Porque ninguém tem 400 mil, 100 mil em casa, né? É muito dinheiro para ter em casa. Quem é que tem? Você tem dinheiro do pão. O cara comprar pão com 400 mil, Sóstenes, foi Deus que me deu, estava no armário. Tudo, então isso tem que ser explicado. Eu apoio aqui, tem um projeto do Congresso Nacional que dinheiro em casa, pode até ter dinheiro em casa. Não é crime em si você ter dinheiro em casa, mas é muito suspeito, né? Vamos combinar. O projeto que tem no Senado, abri uma caixinha aqui para você agregar cultura aí, um projeto bastante interessante que compra de bens, aí não pode ser em dinheiro, tem que passar pelo sistema financeiro. Não é compra de um apartamento, um carro, quem é que compra um carro aí de 200 mil à vista, 100 mil à vista pode comprar, mas com dinheiro em espécie? Quem compra apartamentos com 1 milhão em espécie, só Bolsonaro comprava tudo em espécie. Mas tem lá esse projeto no Senado, no Congresso, fecha o parênteses. Então o senador do PT tem que explicar. Gol do PT aí, PT meteu um gol no Master. Senador Jacques Wagner tem que explicar. Agora vamos ao Centrão. 2 do Centrão, 2 superpoderosos, superpoderosíssimos. Eu diria que é o terceiro e 4 homens mais poderosos do Brasil. O primeiro dele, presidente do Congresso Nacional, que é presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deu na Veja, revista Veja, teria recebido 30 milhões de dólares. O Master é rolo grosso, cara. 30 milhões de dólares do banqueiro, Vorcaro, o amigão do Alcolumbre. Ponto. Tem que explicar. Não sei. Tem que explicar isso aí, certo? Tem que explicar. O ministro André Mendonça, por que não tem busca e apreensão no Alcolumbre? É um ministro que está mostrando seletivo e terrivelmente bolsonarista. Ministro, nós queremos, o Brasil precisa, a sociedade brasileira precisa que todos os ladrões de dinheiro público, portanto, os ladrões dos velhos aposentados, que é todo dinheiro do mercado, isso aí, supostamente que é dinheiro roubado, tem que ser devolvido para os aposentados. Ô, ministro, tem que parar de fazer coisa seletiva, busque apreensão, vamos apurar tudo, a sociedade brasileira quer tudo. Esse canal prende todo mundo que está errado aí, pô. Aqui a gente não joga nada para baixo do tapete, a opinião é sua. Tem que prender só o petista, tem que prender só o Brau, tem que prender todo mundo. Cadê a busca e apreensão, ministro? Deixa de ser frouxo. Vamos botar a capa de ministro. Fecha aí. Vamos agora ao Hugo não se importa. O Hugo Mota, o Aguinha voltou. Vorcaro. Saiu, vazou. Ao dele, com o Vorcaro. Ele pedindo uma quantia simbólica para ajudar a empresa da cunhadinha. Ô, cunhadinha boa, hein? Para ajudar, 22 milhões. Eu vou, cara, me arranja 22 milhões aí. O ministro André Mendonça, quando é que vai ter busca e apreensão? Ô, procuradorzinho, sem vergonha, porcaria esse Paulo Gonet. Ô, Paulo Gonet, o ministro André Mendonça, ô, Polícia Federal, quando é que vai ter busca e apreensão no Hugo Mota? Quando, o ministro? Tem que explicar isso aí, tem que explicar também, Ponto, 2 gols aí do Centrão no Master. Ponto pro Centrão, 2 gols do Master. E o ministro, que duplinha, ministro e PGR, parem de proteger essa galera, Vamos, busca e apreensão em todo mundo aí. Agora vamos aos políticos do bolsonarismo. Só fatos, hein? Só estou me atendo aos fatos. A opinião é sua. A conclusão também é sua. Aí, a indecência do trabalho do ministro André Mendonça e do Procurador-Geral da República, quando a gente vai no cerne da questão, nos políticos bolsonaristas, aí o negócio fica feio. O negócio dá vontade de vomitar. Aí você vê a seletividade. Tem que ser todo mundo ministro ou procurador, tem que ser todo mundo. Esse Paulo Gonet é muito ruim, é pior que o Ar. É um dos piores dos piores. Ou indicação vagabunda, essa que o Lula fez aí para a PGR, hein? Como falta um procurador bom nesse país, um procurador que queira apurar os crimes. Essa é a função dele, apurar os ilícitos, as irregularidades. É só decisão porca desse procurador.
quer nada com o pastel, pelo menos com o pastel de pobre classe média da sociedade, né? Ele quer com o pastel dos políticos, protegendo. O André Mendonça, vamos virar ministro, terrivelmente Bolsonaro, vamos virar ministro, André Mendonça. Vamos aos políticos do Bolsonaro. Vamos começar por os mais cola fina, né? André Porciúncula. André, ex-ministro do governo Bolsonaro, ministro da Cultura. Ele era policial lá no Recife, ganhava 164 mil e apareceu com uma casa de 4 milhões de dólares de um fundo ligado ali, administrado pelo advogado da família Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro. Só que o fundo, que também é administrado pelo Eduardo Bolsonaro, esse fundo foi o que recebeu o dinheiro roubado dos velhos aposentados do Vorcaro, 61 milhões, que não tem nenhuma prestação de conta. Cadê a busca e apreensão nesse tal André Porciúncula? Mas ele está no Texas, mas ele tem endereço no Brasil, vasculha o apartamento dele, vasculha a nuvem, vasculha o diabo aí, ô ministro. Ô ministro ruim, hein? Ô André Mendonça, vamos parar com isso. Tem que pegar todo mundo, não é pegar everybody. Esse é o ex-ministro do Bolsonaro. Acho que ele é um laranja, né? Ele parece laranja, tem contorno de laranja, ele é um laranja, parece, tem suco de laranja, tudo indica que seja, mas o ministro e a Polícia Federal, tá tudo bem, né? Os 61 milhões sumiu, vocês esqueceram, mas nós não esquecemos não. Cadê a nota fiscal desse dinheiro? Esse dinheiro foi roubado do Vorcaro? Ah, tá valendo, ministro, você aprendeu na igreja, né? Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de prisão, mas qual igreja que você aprendeu isso? Ô ministro, vamos virar ministro. André Porciúncula. Vamos cá e votar. Gol do bolsonarismo. Ó, o bolsonarismo fez um gol aí. Agora, Felipe Barros, deputado federal. Ele apresentou a mesma emenda que o Ciro Nogueira apresentou lá no Congresso, a emenda Master. Sabe quem redigiu essa emenda? Os advogados do Vorcaro. Não tem nada... Ele é da bancada do Vorcaro, obviamente. Apresentou a emenda redigida pelos advogados do banqueiro ladrão. Ô ministro, André Mendonça, ô PGR, quando é que vai ter busca e apreensão do Felipe Barros, deputado do PL, Paraná, Londrina? Não sabe endereço? Pergunta aqui que eu mando pra você, ministro. Ô Polícia Federal, e aí, cara? Ô, everybody, todos os caras aí tem que apurar. É o maior roubo do país, pode ser o maior da terra. E vocês aí, não, esse não. Por que não? Por que não, ô ministro? Não? Felipe Barros, você viu como o PGR e o ministro, eles fazem as coisas seletivamente? Não querem ninguém pegar do 22. Tem que pegar todo mundo, 22, 13, 2, 4, 5. Vai, pega várias aí, todas as letrinhas, ministro. Não, o partido do Malafaia, do Valdemar, da igreja, não, né? Não, o Gumota é da igreja, né? Não, do partido da igreja, do republicano. Ô, ministro, pô, acorda, ministro. Difícil, hein? É difícil respeitar o Supremo. É por isso que o Supremo não tem credibilidade. Essas apurações são parciais, tem que apurar tudo. Vamos apurar todo o roubo. É isso que a sociedade espera do Supremo Tribunal Federal. É isso que uma pessoa normal, que é o inscrito do canal, uma pessoa decente, que é o inscrito do canal, espera da sociedade apurar tudo. Felipe Barros. Vamos ao outro deputado federal, também do 22, também protegido pelo Paulo Gonet e pelo ministro André Mendonça, Mário Frias. É Mário Frias o nome dele. É que eu gosto de chamar ele carinhosamente, um carinho assim, Mário Frias. Ele é dessa grana do Vorcaro do filme que não prestou conta. O dinheiro o dinheiro do Vorcaro é roubado de velhos, aposentados, governo, de tudo aí, ministro. Quando é que vai ter busca e apreensão no Mário Frias, ministro e PGR? Viu? Mais uma proteção. Mário Frias. Isso aí o bolsonarismo já fez 3 gols, hein? 3 gols pro bolsonarismo, 3 golzinhos. Vamos agora, aqueles que não estão no 22, buscar apreensão, né, ministro? Legal, tem que todo mundo, é legal. Vamos aos governadores, Ibanez Rocha. Ibanez Rocha é mais grave a atuação do PGR e do ministro. Ex-governador do Distrito Federal, quebrou o Banco Regional de Brasília, só isso. Ele só quebrou o banco dos candangos lá, só isso. Ia comprar o Master por 12 bi
espalhar no balanço o tubo, o tufo que o brasiliense, o candango, tomou nessa quebradeira do mar. Tá, beleza, ministro. Agora me responde com sinceridade, por que Ibanez Rocha, candidato ao Senado? Acho que estão esperando ser senador para jogar para baixo do tapete. Ô, ministro, que vergonha, hein, ministro? Terrivelmente vergonhosa a atuação do ministro André Mendonça e do procuradorzinho-geral da República, chamado Paulo. Por que Ibanez Rocha não está preso? Esse está sobrando para dar preso. Por que Ibanez Rocha não está preso, ministro André Mendonça? Ele não consegue responder. Não consegue. Nem ele, nem o procurador. Quebraram o BRB, Banco Regional de Brasília. Mais de prejuízo, bilhões no Master, roubou tudo, espalhou no mundo em paraíso fiscal e ainda de quebra deu um troco lá de 61 milhões para a família Bolsonaro, supostamente fazer um filme. Eles fizeram o filme, mas com qual dinheiro foi tanto? Não tem nota. Tá tudo beleza aí pro ministro André Mendonça. Terrivelmente vergonhosa a atuação. Por que Ibanez Rocha não está preso, ministro? Por quê? A pergunta é que não consegue uma resposta satisfatória. O bolsonarismo fez mais um gol agora, hein? Ibanez. Vamos rascar o Ibanez aqui. 1, 2, 3, 4. Não se perde, é tanta gente. 4 gols do bolsonarismo no Master. Agora vamos a outro ex-governador chamado Cláudio Castro. Ex-governador do Rio de Janeiro, aportou 3,9 bilhões dos servidores do estado do Rio de Janeiro para que o Vorcaro os roubasse. 3,9 bi. De novo, eu vou repetir a mesma pergunta ao terrivelmente parcial ministro André Mendonça e ao fraco procurador-geral da República, Paulo Gonet. Por que o Cláudio Castro não está preso? Por que Cláudio Castro não está preso? É uma incógnita. O cara pegou 3,9 bi, botou no Master, o Vorcaro roubou e tá tudo beleza pro ministro André Mendonça e pro procurador-geral da República. É vergonhosa ou não a atuação dessa dupla? Vergonhosa. Nós queremos que apure tudo, do PT, passando pela Faria Lima e chegando aonde ter que chegar, ministro. Tem que apurar tudo. Por que Cláudio Castro não está preso, ministro André Mendonça? Por favor, uma resposta satisfatória. Acho que não tem. Vamos riscar o Cláudio Castro. 5º gol do bolsonarismo. Flávia Arruda, ex-ministra do governo Bolsonaro da Casa Civil, sucedeu o Ciro Nogueira. Quem poderia imaginar que tudo ficaria na casa do Vorcaro, da superbancada do Vorcaro? Teve busca e apreensão na Flavinha. Eu chamo ela de Flávia Arruda porque eu me lembro lá daquele escândalo dela, quando ela era casada com o governador Arruda, que puxou uns anos de cadeia, fez cu de canário aí por roubo. Agora aí ela saiu do ladrão, mas ela tem um faro espetacular. Foi lá, escolheu a dedo, casou com esse CEO do Master, lá da Bahia, aquele que comprou a Credit Suisse, do ex-governador Jacques Wagner, que teve busca e apreensão. Ela é mulher, virou Flávia Pérez. Olha que lindo, o amor. Teve busca e apreensão. Gol do bolsonarismo, ex-ministra da Casa Civil do governo Bolsonaro. Não tem como botar para baixo do tapete isso aí. Vamos riscar a Flavinha aqui. 6 gols já do bolsonarismo. Ciro Nogueira, ex-ministro também da Casa Civil do governo Bolsonaro. Ciro Nogueira foi o primeiro. Aí depois veio a Flavinha. Ciro Nogueira, eu passo para a Flavinha. Ai, que fofo. Ciro Nogueira, bolsonarista de 4 costados, viagem só em resort de luxo, mesadinha de 300 pau, cartão de crédito infinito, luxo pra cá, luxo pra lá. Por que, ministro André Mendonça, o Cirinho não tá preso? Nem com uma tornozelota,
não, nada. E o ministro André Mendonça, que caminha lado a lado, ombro a ombro, grudadinho, devem rezar na mesma Bíblia. Ele, o Procurador-Geral da República, São Paulo, até tiraram a tornozeleira do irmão do Ciro. Tiraram. Não, político não, a gente só faz um videozinho, pousa aqui a credibilidade suprema vai para as cucuia, ministro, o senhor agindo assim parcialmente. Nem uma tornozelota, nada, nadinha, nada. Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, empatou com a Alemanha o bolsonarismo, fez 7 gols até agora. E o último, que não tem nada, super blindado, Flavinho Bolsonaro. Ai, ministro André Mendonça, por que você não busca a apreensãozinha do Flávio Bolsonaro? Vou repetir, talvez o senhor não saiba, mas foi ele que ligou pro meu irmãozão. Vamos assistir um filminho com pipoca, com vorcado. Foi o Flavinho. Ele pegou do Flavinho 61 milhões. Estava lendo nessa Bíblia que o senhor terrivelmente evangélico lê. Estava lendo na minha Bíblia aqui, eu tenho Bíblia de Jerusalém, tenho Bíblia de Nuremberg. Não tem nada. Não tem nada disso aqui na minha Bíblia. Mas na sua deve estar, ladrão que rouba ladrão, tem 100 anos de perdão. Deve ser isso, ministro. Cadê a busquinha e apreensão? Ele pegou 61 milhões do ladrão, só diz que botou num filme, não tem um recibo. Esse dinheiro fugiu do Brasil, o filme foi rodado no Brasil, o senhor não sabe? Foi rodado em Brasil. Pô, fala português. O ator é inglês, mas o filme foi rodado no Brasil. Aí ele foi para os Estados Unidos, então evasão de vírus, sei lá, tem crime aí. Apareceu uma AK no laranja do Pociúnculo, aí ninguém sabe, não tem recibo, tem nada. Tá valendo? Tá beleza, ministro? Ô procurador, senhor Paulo Gonet, senhor ministro André Mendonça, tá vergonhosa a atuação de vocês. Cadê a busquinha e apreensão do Flavinho, cara? Tem que ver onde está essa grana, ministro. O Brasil quer saber, mas o senhor não quer, né? O senhor é relator do caso, não quer. Terrivelmente parcial, terrivelmente incompetente na função. Não é incompetente, acho que ele está sendo competente para blindar o PL 22 Bolsomaster aí. Por que Bolsonaro? Porque tem 8 bolsonaristas. O Flávio é o 8º gol, tem 8. E tem uma proteção do Supremo Tribunal Federal na pessoa do ministro terrivelmente bolsonarista. Cadê? Tem que apurar tudo, ministro. O senhor tem que botar a capa de ministro do Supremo e apurar tudo. Prender do PT, do Centrão, passando pelo presidente da Câmara, você apura tudo. Passando pelo filme, passando pelo Flavinho, passando pelo Mário Frias, passando pelo Felipe Barros, Ciro Nogueira, Flávia Arruda, Ibanez Rocha, Cláudio Castro, Jacques Wagner, Alcolumbre, Hugo Mota. Tem que ir para tudo, ministro. O senhor não quer apurar, nem o Vorcaro começa a abrir o coração. Não, ninguém quer ouvir o Vorcaro. Isso tudo aqui é chucho. Tudo foi roubado de velho aposentado. E para o ministro André Mendonça, para o procurador, tá beleza. Tá errado a busca e apreensão no Jacques Wagner? Não, tá certo. O que tá errado é ele não fazer busca e apreensão no Hugo Mota, no Alcolumbre, no Flávio Bolsonaro, no Mário Frias, no Felipe Barros, no André Pociúncula. É isso que está errado. Não no que ele já fez. Aí ele pousa de moralidade um escambau. Não dá para ter credibilidade quando se apura desse jeito. Não dá. Infeliz... E o procurador diz, esse procurador é uma nulidade. Foi a pior indicação do governo Lula, foi esse tal de Paulo Gonet. Protege as elites, porca, nojentos, excelentes, estão de ele, o André Mendonça, caminho, não querem apurar nada, pelo visto. Só dar entrevista, posar, fazer os cortes para ir para a rede social, mas na prática, por que não todos esses citados aqui, que é fato público, vai de 30 milhões, 60, não tem nem busca e apreensão. Não tem nenhuma tornozelota. Aliás, ele foi além. Ele tirou a tornozelota do irmão do Ciro Nogueira. Ele foi além. Um ministro que envergonha
mais ainda do que, se é que pode ter vergonha mais ainda nesse Supremo aí. É por isso que o Supremo não tem credibilidade, porque um crime desse tem que ser apurado até as últimas consequências. Não interessa de que espectro político seja. Foi dinheiro roubado de servidores velhos aposentados. Foi isso que foi roubado. Fundo de previdência, a vida futura de velhos que estão ali contribuindo, servidores de prefeitura que ganham isso aqui, que estão contribuindo, que vai comprometer o remédio, a vida desses caras lá na frente. Foi isso que foi roubado, ministro. É essa falta de vergonha na cara do procurador e do ministro que precisam ter. Precisam chegar a isso. Tem que apurar tudo. Mas o terrivelmente Bolsonaro não parece que não quer. Parece que sequer quer que o Vorcaro delate. Isso eu tenho certeza. Ninguém quer que o Vorcaro delate. Ninguém quer. Porque a sujeira... Só tem um jeito, meu irmão, minha irmã. Eu nunca errei uma análise nesse canal. Até a presente data. Um dia eu vou errar. Só tem um jeito de proteger toda essa imundície que eu descrevi aqui. Isso é uma imundície. É o Vorcaro não delatar. Só tem esse jeito. Ele não delata e essa imundície, esse roubo em servidores que os servidores de estados e prefeituras que ganham a miséria sofreram e tudo para baixo do tapete, porque daqui uns dias vai ter outro escândalo aí no Brasil. Tudo para baixo do tapete e o Vorcaro pagar a conta disso tudo sozinho. É isso que esse ministro André Mendonça e o procurador estão caminhando nessa estrada. É isso que, se não mudarem a atuação, e se não forem cobrar, porque ninguém cobra desses caras aí, só esse canal que cobra, esse canal é pequenininho, cara, não tem alcance. É o que vai acontecer. É o que vai acontecer. Porque eu não vi nenhuma busca e apreensão no espectro político bolsonarista. Nada. Não que não roubaram. Cadê? Até agora, se não me apresentarem um recibo desses 61 milhões que disseram que foi pro filme, eles roubaram sim esse dinheiro do Vorcaro. E o Vorcaro roubou de aposentar. Portanto, é dinheiro roubado. Tem que ser ressarcido e tem que... Os responsáveis, indiretos ou indiretos, tem que estar aí pra cadeia. É simples assim. Escreva, curta, comente, compartilhe. Todo dia... um caminhão de conteúdos para você. Eu me atenho aos fatos concretos da realidade. A opinião é sua, meu irmão, meu irmão. Vem para cá. Acompanhe Política Canal Sério, que aqui a gente não joga nada. Absolutamente nada embaixo do tapete. Valeu?